Você acha que símbolos religiosos em locais públicos ferem o Estado laico? E aquela frase "Deus seja louvado" nas cédulas de dinheiro é uma afronta ao Estado laico? O que eu vou fazer aqui nesse vídeo é apenas expor a minha opinião a respeito desse assunto. Eu vejo que algumas pessoas ficam ofendidas quando se deparam com um crucifixo em uma repartição pública ou uma imagem de um santo. Essas pessoas alegam que esses símbolos religiosos, de certa forma, estão ferindo o Estado laico, pois o Estado laico não deveria ter esse tipo de expressão religiosa em locais pertencentes ao Estado. Mas será que um simples crucifixo em um tribunal ou numa escola realmente fere o Estado laico? O que é o Estado laico? Você já parou para pensar nisso? Na minha opinião, nada disso fere o Estado laico. Sabe por quê? Porque o Estado laico, gente, é uma separação institucional entre igreja e Estado. Não é uma separação cultural. A cultura, gente, pertence ao povo, não ao Estado. E a religião de um povo pertence à cultura desse povo. Portanto, mesmo o Estado sendo laico, ele não pode reprimir manifestações religiosas de qualquer natureza, porque não se trata de um Estado ateu, e sim de um Estado laico. Tem muita gente que confunde essas duas coisas. O Estado ateu, ele tenta suprimir a liberdade religiosa. As pessoas que vivem num país que aderiu ao ateísmo de Estado, elas não podem manifestar suas crenças em público, pois elas podem ser até presas se elas fizerem assim. E a gente sabe, né, o que aconteceu nesses países que aderiram ao chamado ateísmo de Estado. Os religiosos foram perseguidos, foram mortos, foram presos. Como o Estado laico é uma separação institucional entre igreja e Estado, isso significa que a igreja ela não terá poder de influenciar na criação de leis que regem a sociedade. O Estado laico, gente, é só isso. O Estado toma as decisões referentes às regras que regem a sociedade. A igreja não mete o bedelho. A igreja fica na dela, ok? Porque a igreja não faz parte da instituição Estado. Esse é o conceito do Estado laico. Tem muita gente confundindo com o Estado ateu, onde as pessoas não podem expressar a sua fé em locais públicos. No Estado laico as pessoas podem. Você não pode esquecer que mais de 90% da população brasileira é cristã. Então, se você vê ali uma cruz num tribunal, isso não significa que aquele tribunal é um tribunal cristão, que está dominado pelo cristianismo, nada disso. Deixe de ser idiota. O que você está vendo ali é a manifestação da fé de alguém que trabalha ali. Uma manifestação cultural, inclusive. Inclusive a mesma liberdade que o religioso teve de chegar e colocar ali o símbolo cristão no local público onde ele trabalha, eu acho que o ateu, se trabalhasse lá também, teria a mesma liberdade, sei lá, de colocar uma foto de Dawkins, né? Ou de Darwin. Até mesmo porque esses símbolos não vão influenciar nas regras que regem a sociedade. Regras essas decididas pelo Estado, sem a influência da religião. Este é o Estado laico, gente. Bom, agora que eu já falei o que eu penso sobre o Estado laico, eu vou falar o que eu penso sobre essas pessoas que se dizem defensoras do Estado laico. Essas pessoas que vivem entrando na justiça, querendo tirar a frase "Deus seja louvado" das cédulas de dinheiro, que ficam querendo tirar crucifixos de paredes de tribunais e tal. Eu sei que muita gente faz isso porque realmente quer um Estado laico, acha realmente que símbolos religiosos em locais públicos ferem o Estado laico e tal. Mas tem muita gente também envolvida nesse movimento. Por quê? Porque são pessoas ligadas ao ateísmo militante. São pessoas declaradamente anticristãs, que odeiam o cristianismo, que querem realmente apagar o cristianismo da sociedade. E a gente percebe nitidamente o anticristianismo entre essas pessoas que dizem lutar a favor de um Estado laico. Você já viu algum desses defensores do Estado laico protestando, querendo a retirada dessa estátua aqui? Essa estátua, para quem não sabe, ela se encontra em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal e é uma estátua de uma deusa romana. É uma deusa pagã, um símbolo religioso em local público. Só que nenhum deles entra na justiça querendo tirar essa estátua de lá. Por quê? Porque não é um símbolo cristão. A birra desse povo, gente, é contra o cristianismo. É uma guerrinha ideológica.
Não caiam nessa armadilha. E essa guerrinha ideológica, claro, é motivada por ódio, por preconceito religioso, por intolerância religiosa, coisas que deveriam ser crime, de acordo com a nossa Constituição. Só que como tudo isso vem de forma velada, né, eles não levantam a bandeira do anticristianismo, literalmente, eles levantam outras bandeiras, né? Ateísmo, defesa do Estado laico e blá blá blá. E assim eles vão burlando a lei. Mas algumas atitudes desse pessoal mostram claramente que a motivação realmente é o ódio antirreligioso. Veja o que aconteceu em Sorocaba. Sorocaba é uma cidade do interior de São Paulo. Bem na entrada da cidade, alguns evangélicos colocaram uma placa dizendo que Sorocaba é do Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas, né, esses defensores do Estado laico, que nós sabemos muito bem quem são, acharam ruim, acharam que isso feria o Estado laico e tentaram tirar a placa várias vezes de lá, apelando para a justiça, né? E não conseguindo, eles partiram para o vandalismo mesmo, né? Eles picharam a placa, jogaram tinta, picharam outras vezes, né? Escreveram Estado laico na placa e tal, escreveram palavrões. E por último, né? Eles furaram a placa mesmo, né? Bem onde está escrito Jesus, para você ver até que ponto pode chegar uma pessoa quando ela quer muito apagar o cristianismo da sociedade. Tem militante ateu que parece até vampiro. Não pode ver um crucifixo numa parede de um estabelecimento público que parece que vai ter um treco, vai derreter. Esses dias, inclusive, eu assisti um vídeo aqui no YouTube de um menino numa escola que, durante a oração, ele se recusou a tirar o boné, né? O pessoal pediu para ele tirar o boné em forma de respeito a eles, né? E ele não quis. Aliás, já pediram para mim tirar o meu também, né? Mas não vou tirar não. Mas o que aconteceu? O moleque começou a gritar e dizer que ele era ateu, que ele não tinha que respeitar o Deus desse povo, não sei o que e tal, e foi parar na diretoria. A mãe do moleque foi até lá na escola e tal. Todos eles que creem, eles tiram o boné, até porque faz parte da crença deles, né? Mas, não, eu estou falando só. Então, eles tiram o boné porque faz parte da crença deles, eles respeitam. Eu não, eu sou ateu, eu quero ficar no meu canto, eu quero ficar no meu cantinho, eu não quero reverenciar a crença de ninguém. Eu já acreditei nisso e hoje eu não acredito mais. E depois o pirralho ainda coloca o vídeo no YouTube para ficar recebendo elogios de outros ateus, se dizendo mártir, né? Olha, eu resisti até o final, eu não tirei o boné em reverência ao Deus cristão. E no final das contas, o que esse menino fez foi apenas desrespeitar os amigos dele de sala. E esse rapaz, ele tinha opções, né? Ele podia chamar a professora num canto, falar para ela que era ofensivo a ele, né? Retirar o boné. Ele poderia sair da sala, mas não, ele quis ficar na sala, de boné, sabendo que aquilo era uma atitude ofensiva à cultura dos amigos de classe dele. E depois ele ainda vai e posta o vídeo no YouTube com um nome assim mais ou menos ateu discriminado na escola. Ou seja, agora ele é a vítima, né? E uma coisa semelhante aconteceu na Câmara Municipal de Piracicaba, também interior de São Paulo. Quando os vereadores foram ler um trecho da Bíblia, eles pediram, né, que os presentes se levantassem, e tinha um homem lá que não quis se levantar de jeito nenhum, né? Provavelmente um ateu desses militantes, né? Pois é, agora nós vamos falar de uma sessão bem polêmica na Câmara Municipal de Piracicaba ontem à noite, porque uma pessoa que assistia à reunião foi retirada do plenário. Guardas, também policiais militares, ajudaram a cumprir a ordem dos vereadores. Tudo porque esse cidadão não quis se levantar durante a leitura de um trecho da Bíblia. Nós temos as imagens aqui para mostrar para vocês, porque o presidente da Câmara, ele pede que o homem saia do plenário, mas não é atendido. Então a Guarda Municipal é chamada para retirar essa pessoa. Viu só como esse caso é parecido com o caso do menino da escola que não queria tirar o boné? Está vendo só, gente? Essa é a diferença entre o ateu tradicional e o ateu militante, o anticristão disfarçado. Porque o ateu tradicional, como ele não acredita mesmo em Deus, ele não veria problema algum em se levantar durante a leitura da Bíblia, né? Não teria nada de errado para ele. Afinal, Deus não existe, né? Ele pensaria assim.
Agora o ateu militante, ele tem tanta raiva da religião que para ele o simples fato de se levantar durante a leitura da Bíblia é algo ofensivo. Mas como a cultura do Brasil nasceu em berço cristão, esse tipo de coisa, como oração em locais públicos, em escolas, isso vai acontecer mesmo. O Brasil tem festas juninas, tem feriados religiosos. Aliás, eu nunca vi um ateu reclamando de feriado religioso. Você já viu? Ateu protesta contra crucifixo na parede, contra ensino religioso na escola, mas não protestam contra feriados religiosos. É até surreal isso aí, né? No Natal mesmo, as empresas dão folga, né, para os funcionários e o ateu vai bonitinho lá para a casa dele, tomar um solzinho, tomar uma cervejinha, né? Curtir o dia de folga. Mas o Natal, por exemplo, né? É só um exemplo entre tantos, é um feriado religioso. Não era para o ateu exigir do patrão dele, olha, eu quero trabalhar nesse dia, viu? Porque eu não sou religioso, então eu não tenho que ficar em casa no dia em que é comemorado pela Igreja Católica o aniversário de Jesus. Mas cadê que eles fazem isso, né? Ó, no final, é só uma minoria, menos de 5% da população, tentando impor o seu modo de pensar à maioria, mais de 90% da população.